Olá, queridos companheiros de aprendizado e de trabalho. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para que possamos estudar e aprender um pouquinho através da nossa preleção. Gratidão por mais essa oportunidade de trabalho. E vamos continuar os nossos estudos através da nossa preleção, pedindo a Deus, que possamos aprender bastante, que possamos exemplificar esse aprendizado através das nossas ações. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos, unificar os nossos sentimentos e direcionar as nossas melhores vibrações a Deus, Pai Criador, agradecendo pela nossa vida, pela nossa oportunidade de trabalho, a Jesus pelo seu Evangelho regenerador maravilhoso, a Maria pelo seu amor imenso, ao anjo Ismael, anjo responsável pelas fronteiras espirituais do Brasil, às fraternidades do espaço, a todos os benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da Casa Peregrinos do Caminho, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores espirituais individuais. E assim, irmanados em pensamentos, levamos a Deus a nossa gratidão, dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Senhor Jesus, que possamos ter uma preleção, um trabalho de aprendizado muito bacana e que possamos ser melhores, pois esse é o objetivo do seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Bom, então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos continuar os estudos do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, referente à coletânea das preces espíritas. Hoje, especificamente, vamos estudar a parte 4 deste capítulo, que é a prece por aqueles que não estão mais na Terra. Então, iremos estudar dos itens 59 a 76. E essa parte 4, ela tem alguns temas. E esses temas serão abordados da seguinte maneira. Vamos ler inicialmente a prece referente a cada tema. Vamos fazer um pequeno discernimento, uma pequena reflexão sobre o objetivo daquela prece e vamos complementar com uma pergunta ligada ao Livro dos Espíritos para que a gente possa reforçar a necessidade dessas preces. Então vamos lá. O item 1, o tema 1 é a prece por aquele que acaba de desencarnar. Vamos ler uma parte da prece. Deus Pai Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma do nosso irmão, aquele que nós estamos como referência, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Esse trechinho da prece, ele nos revela que a nossa prece por esses irmãos desencarnados, ela é necessária para proporcionar a ajuda no desligamento do corpo fluídico desse irmão, e também abreviar a perturbação oriunda destes momentos. E também ela visa fazer com que eles recebendo essas preces, no momento que eles acordarem no plano espiritual, eles possam acordar e iniciar essa nova trajetória de uma forma mais calma, mais equilibrada. Porque a perturbação que causa no momento dessa passagem, ela é grande. Então, é muito importante a gente orar pelos irmãos que desencarnam, não só com o objetivo de levar luz, levar entendimento, mas de aliviar o seu sofrimento e contribuir para que esse desligamento ocorra
de uma forma mais calma, mais serena para esses irmãos, né? E olha o que diz a pergunta 154 do Livro dos Espíritos. Pergunta: o espírito deixando o corpo após o seu desencarne tem imediata consciência de si mesmo? Olha a resposta do plano espiritual. Consciência imediata não é bem o termo. Ele passa algum tempo em um grande estado de perturbação. Perturbação essa que é necessária ser combatida através das nossas orações para esses irmãos que desencarnam. Então é muito importante esse momento da vibração por esses irmãos que desencarnaram, por conta do alívio dessas perturbações, levando calma, tranquilidade para eles. Ok? Vamos para o tema, depois o próximo tema, a prece pelas almas sofredoras que pedem as preces, né? Então, está aqui um trecho da prece. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma daquele irmão a quem a gente dedica essa prece. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio, fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança, e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da moradia dos felizes. Abri seu coração, Pai, ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo de suas provas. Toda prece, ela é uma invocação, né? É uma comunicação mental que se estabelece entre o emissor e o receptor. E essa prece pode ter por objetivo pedir, agradecer, louvar, elevar vibrações aos nossos irmãos, né? E nesse momento que a gente faz essa prece pelas pessoas sofredoras, nós estamos agindo como intermediários ou intercessores, porque somente Deus pode nos guiar perante a nossa caminhada, né? E quando o pensamento ele é dirigido através de uma prece entre essas pessoas, seja na Terra ou na erraticidade, ou seja no momento que a gente é encarnado ou no momento que a gente já está desencarnado, essas preces podem ocorrer dos encarnados para os desencarnados, como dos desencarnados para os encarnados. Porque neste momento que a gente faz essa ligação entre espíritos sofredores, né, que a gente vibra por eles, estabelece-se uma corrente fluídica de pensamento. E essa corrente, ela vai levar o nosso pensamento até o objetivo, até aquele espírito necessitado, aquele espírito sofredor necessitado, né? Por isso que é muito importante a gente orar pelos espíritos sofredores, porque estabelece-se um elo, uma corrente fluídica entre os nossos pensamentos e os pensamentos daqueles espíritos sofredores que receberão essas preces. E essa prece, ela é reclamada por esses espíritos por uma simples razão, porque eles se sentem abandonados, eles se sentem infelizes. E a gente tem por objetivo, com as nossas preces, criar uma capacidade deles se reerguerem, de eles se sentirem esperançosos, de eles entenderem que é através do arrependimento e da reparação que eles vão se fortalecer. E o que fortalece e esclarece isso para eles? As nossas preces, desejando a eles que eles se arrependam e que eles reparem os seus erros. Por isso o sofrimento de quem se depara quando desencarna e se depara com todos os problemas, né, oriundos dos desequilíbrios que a vida, não que a vida proporcionou, mas que ele proporcionou através dos seus atos. E olha a pergunta 484 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? A resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis a se melhorarem. Os espíritos inferiores se simpatizam com os homens viciosos
ou aqueles que possam vir a servi-los. Daí a sua afeição por causa da semelhança de sensações. Ou seja, é a sintonia entre os espíritos que vai fazer com que nós possamos nos ligar a eles. Então, esses espíritos sofredores, que estão numa faixa de vibração bastante baixa, nós devemos vibrar luz, amor, para que eles possam entender que é através do arrependimento e é através da reparação dos seus atos que os seus sofrimentos vão ser diminuídos. É assim que deve ser. O item 4, ele fala da prece por um inimigo morto. Vamos entender um inimigo, um adversário, um desafeto, porque todos nós temos, todos nós, independentemente de quem quer que seja. Nem Jesus agradou a todos. Então, essa prece por um inimigo morto, ela diz assim: Senhor, vos aprouve chamar antes de mim a alma desse irmão, né? Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções ao meu respeito. Possa ele disso arrepender-se agora, que não tem mais as ilusões desse mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, estenda-se sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que me perdoe, com ouvido aquele que assim procederam para comigo. É muito importante a gente entender que a caridade entre as pessoas encarnadas e desencarnadas, propriamente dita, ela tem que acontecer no dia a dia e no pós-túmulo. Porque lembra que eu falei do intercâmbio entre os dois planos? É isso que acontece, né? E nós devemos entender que esses irmãos, que a gente entende hoje por adversários, são irmãos em desequilíbrio, como nós somos adversários para os outros. Nós estamos em desequilíbrio também em determinadas situações. Não só os outros estão em desequilíbrio para conosco. E nós precisamos entender que esses desequilíbrios causados por esses irmãos, eles têm que ser entendidos como uma provação que nós devemos passar. E que nós devemos utilizar essa provação para o nosso adiantamento, se nós soubermos utilizá-la com os objetivos que Jesus nos passou. Porque se nós não soubermos ver essa situação como uma provação, nós vamos criar obsessores. A gente sabe disso, a gente já tem informações sobre isso, né? E olha o que diz a pergunta 293 do Livro dos Espíritos. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão ressentimento uma contra a outra no plano espiritual? Olha a resposta. Não. Elas compreenderão em algum momento que o seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas animosidade, até serem purificados. Quando cessada a antipatia entre eles, podem rever-se e continuar na sua trajetória com equilíbrio. Então é isso. A gente tem que entender os nossos adversários, os nossos inimigos, não pelo erro propriamente do que eles estão cometendo para conosco, mas entender que são irmãos em desequilíbrio que precisam aprender. E nós precisamos entender que isto pode ser uma provação para o nosso adiantamento, trabalho do perdão e da caridade no dia a dia e no pós-túmulo. Ok? O item 5 é a prece por um criminoso. A prece por um criminoso diz assim: Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto não o isentou da vossa justiça, se o seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da tua alma. É muito importante a gente perceber que quando nós oramos, nós incluímos uma série de espíritos necessitados, doentes, enfermos, irmãos abandonados nas ruas, crianças que aguardam novas famílias substitutas, idosos com problemas no final de suas vidas. Mas um item muito importante que eu nunca deixo de incluir nas minhas orações é ligado aos presidiários, aos criminosos.
Esses irmãos que erraram. A gente sabe que o erro existiu e muitas vezes erros difíceis de serem aceitos. Mas nós não estamos aqui para tentarmos ajudar uns aos outros. E a ajuda neste momento se faz necessária através das vibrações para esses irmãos. Eles precisam muito disso, para eles poderem se arrepender, se esclarecer antes, se arrepender e se reconstruírem, se reinventarem. Esse é o verdadeiro propósito desta oração, né? E olha o que a pergunta 752 do Livro dos Espíritos nos esclarece. Ela fala assim: pode-se atribuir o sentimento de crueldade e da maldade ao instinto de destruição? Olha a resposta. É o instinto da destruição no que se tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é. A maldade é sempre o resultado de uma natureza má. É aquilo que a gente comentou. Olha que interessante. A crueldade não é jamais. Então, nós somos criados e pelas nossas tendências nos ligamos a determinadas situações. E esses espíritos criminosos que infelizmente enveredaram pelo caminho do mal, nós precisamos levar luz, entendimento, fé, para que eles possam primeiro entenderem os seus problemas e depois se modificarem e tentarem se reconstruir. Esse é o objetivo dessa prece. Então agora a gente vai ler o item 6, a prece pelo suicida. Essa prece particularmente, ela é muito difícil para mim. A prece pelo suicida. Sabemos, ó meu Deus, a sorte revela aqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos em entendê-la sobre a alma do nosso irmão, aquele a quem a gente dedica essa oração. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Eu acho que de todos os itens dessa parte 4, essa parte é a mais dolorida, mas também é a que mais me traz esperança, porque esses irmãos que tentaram praticar o que praticaram, esse ato extremo, eles o fizeram apenas por um motivo, que não tinham fé em Deus, não tinham fé em Jesus, e se deixaram levar por determinadas situações, as paixões terrenas. Me chamou muito a atenção uma coisa que está escrita aqui. O homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus cabe a autorização para tirá-la do cativeiro terrestre quando o julgamento oportuno ocorrer. Deus pode abreviar o rigor desse cativeiro em função das circunstâncias, mas reserva toda a severidade àquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como aquele prisioneiro que foge da prisão antes da sua pena ser cumprida. E quando ele é recapturado e reconduzido à prisão, a rigidez será maior ainda com ele, né? E o que me chamou muito a atenção nesse capítulo foi essa palavra, essa frase. Mas Deus reserva toda a severidade àquele que quis se subtrair. Então, tem pessoas que entendem por uma ótica, tem pessoas que entendem por outra ótica. Cada um entende de acordo com a sua possibilidade. Mas o importante é a gente perceber que não é só o simples ato consumado, é a intenção de querer fazê-lo. E mesmo que a gente não consiga fazer, graças a Deus chegou alguém, um espírito esclareceu, você teve a necessidade, você sentiu a necessidade, você só não materializou a situação. Então Deus, ele vai olhar para essas pessoas com olhos diferentes, porque só ele tem o direito de tirar, de abreviar a vida, né?
é muito importante a gente entender que quando um espírito tenta contra a sua vida, ele pensa que ele está aliviando seu sofrimento, mas na verdade ele está mergulhando em infelicidades maiores ainda. E olha o que diz a pergunta 944 do Livro dos Espíritos. O homem tem o direito de dispor sobre a sua própria vida? A resposta: não, não o tem. Só Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão grave das leis divinas. Aí está toda a palavra de Jesus, né? Vamos agora ao item 7, que é a prece pelos espíritos arrependidos. Deus e misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que se comprazia do mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Quando a gente fala de espíritos arrependidos, nós estamos falando de espíritos que se conscientizaram dos seus erros cometidos e começam a perceber a necessidade de mudança. Mas isso não quer dizer que a gente vá colocar esses espíritos que erraram numa categoria de maus espíritos, porque todos nós erramos. Então existem as categorias de espíritos e todos nós passamos por essas categorias em tempos, em janelas, até chegarmos futuramente a uma elevação espiritual. Mas nós não podemos colocar esses espíritos, porque nós também nos colocamos nessa situação, né? O importante é que nós reconheçamos que faltamos, que executamos as faltas, que precisamos melhorar, que as aceitemos como forma de arrependimento, porque isso vai começar a nos livrar da infelicidade. E olha o que diz a pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Pode-se orar utilmente pedindo a Deus que nos perdoe das nossas faltas? A resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as falhas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão pela mudança da sua conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, em suma, precisamos perceber os nossos erros, detectamos a necessidade de mudança, iniciamos a mudança e a transformação, mas principalmente precisamos materializar isso através da mudança da nossa conduta, porque os atos falam muito mais do que as palavras. E vamos agora ao último item, a prece pelos espíritos perversos ou endurecidos. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem notadamente sobre o nome daquela pessoa a quem a gente está orando. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e os atormentando, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Esse tópico, ele fala muito do arrependimento, né? Daqueles espíritos que se comprazem do mal, que eles não têm nenhuma sensibilidade, não têm remorso, e eles muitas vezes blasfemam contra a palavra de Deus, né? Que depois do desencarne, eles se vingam nos homens através dos seus vários momentos ruins vividos. Esses espíritos perversos, eles são muito inteligentes, mas eles são extremamente desprovidos da sensibilidade. E eles costumam se agrupar aos homens através das vibrações e eles criam muitas obsessões, né? É muito perigoso a gente lidar com esses espíritos. Por isso que a gente tem que orar muito por eles, para que eles se tornem esclarecidos e eles parem de obsediar a todos nós. Porque, na verdade, nós criamos essa possibilidade da obsessão. Nós que damos essa abertura, não são eles que chegam até nós. Nós iniciamos essa abertura, né? E olha o que diz a pergunta 121 do Livro dos Espíritos. Por que certos espíritos seguem no caminho do bem e outros no caminho do mal? Resposta:
não tem o espírito o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, mas sim simples e ignorante. Isso é, tanto com aptidão para o bem, como com aptidão para o mal. Aqueles que são mal ou que se apresentam mal, assim se tornaram por sua livre e espontânea vontade. Então, desses 8 itens desses 8 temas que a gente estudou hoje, é muito importante a gente ter a consciência de que precisamos orar muito por esses irmãos em sofrimento. Principalmente os suicidas, os espíritos obsessores, os espíritos perversos. Vamos levar luz a esses irmãos através do nosso coração, da nossa capacidade de entender a palavra de Jesus. E assim, vamos aproveitar esse momento e vamos agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado e vibrar um pouquinho pelas pessoas, né? Vamos vibrar aos irmãos que sofrem nos hospitais, vítimas dos sofrimentos físicos e mentais. Vamos levar luz, fé, esperança, bênçãos de luz e de cura a esses irmãos. Vamos orar por todos os irmãos em sofrimento na face da terra, por todos aqueles que passam por sofrimento físico, mental, pelos irmãos abandonados nas ruas, pelas crianças que aguardam famílias substitutas, pelos idosos em sofrimento, pelos presidiários que cumprem penas duríssimas, para que eles possam se reinventar, se auto-perdoar. Vamos orar, Senhor, por todos os políticos que conduzem as nossas vidas, por todos os irmãos que se encontram enfraquecidos e suscetíveis ao suicídio. Vamos orar muito por esses irmãos para que eles possam se fortalecer na sua fé, no seu amor e na palavra de Jesus agindo em seus corações. E vamos vibrar, Senhor, especificamente pelo nosso grupo Espírita Peregrinos do Caminho, por essa casa abençoada que nos traz tanta alegria, tantas oportunidades de conhecimento, de crescimento e de irmandade. E vamos orar, Senhor, pelas nossas famílias, pedindo muita luz, muita paz, muito amor, e que nós possamos, através das nossas provações, nos aceitar e nos melhorar cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado por mais essa oportunidade de trabalho e que possamos refletir em cima do que Kardec falou, sobre a interação do plano espiritual com o plano material. E que possamos vibrar muito, orar muito para esses irmãos em sofrimento, que já estão do lado de lá, já passaram para a erraticidade. Vamos vibrar muito por todos, para que nós possamos levar paz, amor, entendimento, fraternidade a todos esses irmãos em sofrimento hoje, para que eles possam se aliviar e que possam trabalhar o auto-perdão, trabalhar as culpas, de uma forma gostosa, de uma forma que não tragam ressentimentos, que possam continuar na sua trajetória de crescimento e evolução. Muito obrigado. Eu desejo a todos uma ótima semana e que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações. Muito obrigado. Que assim seja. Um grande abraço a todos.